Olá, olá, personas! Muito bem-vindos a mais um Serastolcast. E no podcast especial de hoje estamos aqui para falar dessa obra grandiosa em muitos sentidos, inclusive em sua duração, O Senhor dos Anéis. Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é? O meu nome é Frâncio e ações não valem menos por não serem elogiadas. Eu sou o Osmio e eu acho que eu estou pronto para uma nova aventura. Eu sou o Eredin e nem todos os que vagueiam estão perdidos. Você tem 15 mil e-mails não lidos. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! E sim, meu caro Frâncio, hoje falaremos tudo, ou quase tudo, sobre O Hobbit e O Senhor dos Anéis, celebrando essas duas grandes sagas, seja em trama ou em duração também. Mas, antes disso, temos que comentar sobre o nosso último Serastolcast, que foi sobre Abracadabra. Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para 4 minutos e 50 segundos. Exatamente, então se você quiser o seu comentário lido aqui neste programa e nos muitos outros que virão, nos mande um e-mail para seriestolcast@gmail.com ou nas nossas redes sociais, @seriestol, no Twitter ou no Instagram, ou ainda você pode comentar normalmente aqui pelo YouTube, porque esse podcast está disponível no canal Seriestolcast lá no YouTube, e você comenta como comenta em outros vídeos e pode comentar no nosso canal principal também. Exatamente, então vamos para o primeiro tweet de Central Pipoca, que disse o seguinte sobre Abracadabra 2, que inclusive nós assistimos e vamos falar um pouquinho também. Não quero um Abracadabra 3, mas sim uma série original Disney Plus com mais da adolescência das irmãs Sanderson. Taylor Henderson, Nina Kitchen e Juju Joner Brenner, que é um engraçado, encantaram muito. O meu tweet, ele vai na mesma vibe, viu? Ele vai nessa mesma história, porque Amandinha, @Nutri, Amandinha, eu acho que é o arroba dela, ela disse, assistiria fácil um filme com as irmãs Sanderson jovens. Então, assim, já foi uma das nossas opiniões sobre Abracadabra 2, digo de antemão, gostei. Gosto bem mais do primeiro, mas isso não faz o segundo ruim. Ele só é um filme que se propõe ao que se propõe. E a vida é essa, também tem que ter. Toda coisa tem que ser aquela coisa, nossa, reinventou a roda. Essa parte que eu menos gostei foi esse começo. Ai, eu achei tão mó da hora, a irmã salvando as outras. Eu gostei. Eu não... Na verdade, não. A parte que eu menos gostei foi a parte que da adolescente, sempre aquela trama adolescente, antes das bruxas chegarem. Mas depois disso eu não gostei muito dessa parte. Aí o filme tá ainda começando, né? Meio chatinho mesmo. Exato. Mas isso era muito legal. É as irmãs Sanderson, né? Elas que são o filme. Putz, muito bom. Não, esse filme, a Disney encarnou o seu espírito, que acerto foi termos mais músicas, porque no primeiro filme era uma piada, mas esse filme é conhecido pela música. Nossa, é surpreendente. Muito bom elas cantando, né? Não, é excelente, cara. Aí depois tem um flash mob pela cidade, eu achei simplesmente fantástico. Ele cercando o prefeito. O cara de VIP, o prefeito, inclusive, maravilhoso. Mas, muito da hora. Eu gostei bastante, o filme me divertiu. Não, foi muito bom. E as músicas, a interação das irmãs Sanderson é excelente. E é meio que é uma redenção, entre aspas, mas é bonita a mensagem da coisa mais importante ser as irmãs, e ela abre mão do poder. Por isso. Isso é o que a gente vê desde a primeira cena lá. Sim. Achei bacana. As irmãs dela. É bacana, eu gosto. É clichê, do mais clichê possível, é. Pô, mas esse filme é clichê puro, né, cara? Isso foi um mérito desse filme. Parecia um roteiro dos anos 80. Não, mas uma coisa que foi engraçada, que eu achei que eles iam pro mais clichê possível, e ia falar, nossa, que coisa chata. Que é quando prendeu elas. Breve spoiler, mas também não é tanta grande coisa. Que prende ela no círculo de areia e tá chegando o prefeito, e eu falei, vai ser aquela coisa, ele vai esbarrar, porque ele vai confrontar elas, aí elas vão sair. Eu falei, que coisa chata. Aí, o filme o aspirador, velho. Com o aspirador. Muito bom. Fantástico. Não, e aí você vê que a terceira irmã, ela tem uma coisa com o aspirador, né? Porque ela montava o aspirador com cabo e eles atualizaram pra esse filme. Exato, pro portátil. Exato. É automático. Ela é evolução de tecnologias. Exatamente. Não, foi bacana. O filme foi divertido, sim. Mas tem um filme aí, uma trilogia de filmes aí que merece ser comentada também. Ah, sim. E ela não é tão divertida pra todo mundo, não. Na realidade ela é um pouco chata pra alguns. Mas vamos ver. Vocês verão no programa.
E sim, senhoras e senhores, estamos aqui, juntos em Shallow Now, dessa vez para relembrarmos nesse clima de Anéis de Poder, assim como antes de House of the Dragon estrear, relembramos Game of Thrones, estamos aqui antes do final de Anéis de Poder para relembrarmos Senhor dos Anéis e O Hobbit com um excelente convidado que é o Eredin. Inclusive, o primeiro nome dele na série Stow era em referência a Senhor dos Anéis. Mudou. Mudei do Cartório Mágico. Exato. E antes de qualquer coisa, eu tenho que perguntar aqui: como que faremos? Iremos celebrar a questão cronológica da série, dos filmes, da saga, ou vai ser a ordem de lançamento dos filmes no cinema? Acho que cronológico acho que fica mais fácil, né? Senão vai ter que ficar voltando. E o início é bem interessante pro início, né? Da Terra-média. Ah, isso é verdade. Então, acompanhando ali os filmes, né, que tivemos, cronologicamente, temos então o início da história, sem contar os flashbacks, O Hobbit, essa trilogia de filmes complexa. Tem seus acertos, tem seus erros. Complexa. Gente, sabia que eu nunca vi os filmes do Hobbit? Eu só li o livro. Você não assistiu? Eu nunca assisti os filmes do Hobbit. É porque eu... quando eu fui assistir, eu assisti o primeiro. Aí, tipo assim, eu tinha lido o livro já. Eu li o livro e depois eu fui ver o filme, né? Aí, só que esticaram tanto, mas tanto. E o pessoal me falou depois que era ruim. Aí eu tive preconceito de ver. Não, peraí. Vamos fazer uma defesa, Hobbit. Não. Mas como o Eredin muito bem comentou, é um livro, não é tipo um livrão, é um livrinho de umas 200, 300 páginas. Eu acho que é menor do que a Sociedade do Anel, eu acho. Não, o Hobbit acho que é menor que Silmarillion até. E eles transformaram um livro em 3 filmes. É muito absurdo isso, cara, é ofensivo. É o capitalismo. Pô, Peter Jackson, por quê? É uma história meio que se perde, né? Durante esses 3 filmes. Vamos relembrar um pouquinho como que a saga do Hobbit, nesses 3 filmes, a gente vai também comentando o que nós gostamos ou não antes de passar para os Seus Anéis, né? Temos aquele começo de aventura do Gandalf na verdade, nem o Gandalf. Os anões ali, né? Liderados pelo Thorin, o escudo de carvalho, que haviam perdido o seu lar, a Montanha Solitária, vão até o condado, porque o Gandalf tinha agido pela Ezira, uma loucura dessa, invadem a casa do Bilbo, começa uma confusão, chega o Gandalf, eles meio que se arranjam ali e partem nessa aventura para recuperarem a Montanha Solitária, que é onde eles viviam. Sim, é muito bom. Eu gosto. Uma coisa que me arrepiou bastante quando eu fui ver o primeiro filme é que a narração do início do filme é exatamente igual à narração do livro. Sim. Fala em uma toca, sabe? Aquele trecho do... Vivia um pequeno hobbit. Sim, uma toca vivia um pequeno hobbit. E aí, nossa, eu fiquei muito feliz nesse trecho. Isso é legal, Franz. Amolece seu coração de pedra. Não, mas eu acho que tem partes boas. Mas o problema é que eu acho meio chato, né? Ah, para. Por quê? Vamos lá, o Hobbit em debate. Não, mas o Hobbit, eu acho que o problema nem é ser chato, que nem é o problema com o Senhor dos Anéis. O problema é meio que ser ruim, né? Esse é o problema. Eu acho que o Senhor dos Anéis daqui a pouco a gente fala, né? Mas o Hobbit é que ele é muito disperso, assim. São 3 filmes que dá pra ser resolvido com um filme. E tem coisas que não precisava acontecer, né? De novo, toda uma batalha. Dito isso, eu acho o filme muito bonito, tá? Acho, assim, umas coisas bem, bem feitas. E isso no Senhor dos Anéis eu vou falar e elogiar mais ainda, mas eu acho meio sem propósito. Dito eu assisti todos os filmes, inclusive o Hobbit Último, que é a Batalha dos 5 Exércitos. Dos 5 Exércitos, eu assisti no cinema, hein? Onde esse Franz? Assisti no cinema, e era tipo assim, nossa, o auge, e era muito bom. Mas visualmente é muito bom. Depois a gente vai percebendo, né, que tem umas coisas ali, né, no Brasil. Não, vamos lá. Eu acho que o primeiro filme, Uma Jornada Inesperada, pra mim, é um filme que... é bacana. Então, é um filme sem defesa, é muito forte. Mas é bem tranquilíssimo. Tem aquela questão dos goblins, eles passando pelas montanhas, a perseguição ali dos wargs e dos orcs. No final tem as águias e termina com uma cena bonita da amizade. Dava pra parar ali, né? Não dava pra parar. Não, pessoa sacando. Não, eu gostei do filme. Esse foi o único filme que eu vi, né? Eu vi... Acho que eu vi até no ano de lançamento, faz bastante tempo. Inclusive, 2012. Eu preciso assistir de novo todos os filmes, tipo, toda a saga Senhor dos Anéis, que eu assisti e li há muito tempo. Então, pode dar umas falhas na memória, mas ainda é muito bom. Eu me lembro do Hobbit e eu lembro que eu gostei. Eu gostei bastante do primeiro filme. Eu achei bem legal, só que é aquilo, né? Como a gente já comentou,
comentou, eles, né, esticaram bastante, além da conta do filme. Mas eu gostei do primeiro filme, achei legal. Que foi o único que eu vi, é o único que eu posso opinar, né? E eu acho que, se é pra criticar, iremos concordar em uma coisa. O segundo filme, A Desolação de Smaug, é a desolação de todo fã. Até a desolação de quem assistiu, na verdade. Se eles não fã, não. Porque pra mim, o grande problema da trilogia do Hobbit está no segundo filme. Por quê? Temos ali na história original, eles têm a saga até a montanha, né? Eles passam pela cidade, que tem também no filme. Só que, tipo assim, eles chegam na cidade, opa, que bacana, vamos combater o dragão? Um abraço. Vão pra montanha, combate o dragão, e tem a batalha e acabou. Porém, o segundo filme, ele basicamente transforma, sei lá, umas 30 páginas em umas 2h30. Por quê? Eles são capturados pelos elfos. Aí veio o Thranduil, que é o pai do Legolas, lá da floresta. Qual é o nome da floresta? Até esqueci o nome da floresta. É a Mirkwood. Aí eles ficam presos com o Thranduil. Aí tem o romance da Evangeline Lilly, a Vespa, com o anão. Aí depois disso, eles ainda vão pra cidade, onde tem o prefeito corrupto, tem o conselheiro sacana, que é o interesseiro. Aí só depois eles vão pra montanha, e quando o Smaug vai atacar a cidade, o filme acaba. Sério, é muito... Não dá pra defender. Não dá, esse não dá. Parece desanimador. Então, Heredin, Franço, se é hora de criticar alguma coisa sem ninguém te parar, fica à vontade, porque olha, Desolação de Smaug, pra mim, Hobbit podia ser 2 filmes. 2 filmes de, tipo, 2 horas. Dá pra fazer uma coisa boa. Mas aí teve romance de anão com elfo, aí o Legolas aparece, aí tem toda uma coisa da cidade, um drama da cidade do caramba. Não dá. Eu tava falando aqui com o microfone fechado, falei bastante coisa. É que o bonde do Sauron tava passando. Mas o problema do segundo filme é que também ele acaba com aquele gancho, né? Super exploratório. Não, é bem ruim. E é broxante, né? Você ficou o filme inteiro pra ver o dragão atacar, o dragão não ataca. É, e Desolação de Smaug. Não tem a Desolação de Smaug. O Smaug não tá desolado. Filme. Sim. Então, sem o título, sem propósito. Aí desembanca no terceiro filme, que aí realmente é bacana, os exércitos se reunindo. Mas o segundo filme, ele tem uma coisa chata, assim, lenta. E o começo do terceiro filme também tem. O segundo. O terceiro ou o segundo? O segundo tem e o terceiro no começo tem. Que é aquela coisa, não. Vamos lá conversar. Aí eles agora eu tenho que te corrigir, França. Com o anão que tá lá na porta. Aí todo mundo fala. Aí volta, fala. Aí não. Tempo para as coisas se acontecerem chato. Agora eu tenho que te corrigir. A elfa que tá lá na cidade, eu não sei mesmo. A Evangeline Lilly. A antivacina. Tá lá. A antivacina, exatamente. Fica lá, todo aquele amor, meu broxante. Antes de prosseguir da crítica, uma elogio que a gente tem que o Heredin vai se lembrar que uma coisa que o Peter Jackson fez muito bem nos filmes do Hobbit, que ele conseguiu dar personalidade pra cada um dos 13 anãos. Porque no livro, a diferença dos anãos é o quê? Cada um tem uma cor de uma capa. Aí os primos têm uma capa de cor igual e o diferente é o Thorin porque ele é o rei. No filme, cada anão é bem especial. Isso é um mérito, porque Dois Anéis, acho que um problema é que os personagens, pelo menos nos livros, não têm um desenvolvimento, né? Muitos. Mas nos filmes isso foi diferente. Acontece mesmo. No livro, eu lembro de ter assistido, né, o primeiro filme, eu achei bem legal essa questão de dar uma personalidade a mais pros anãos, porque no livro, realmente, eu que só leio o livro, eu tô até com dificuldade. Eu li o filme, eu tenho até dificuldade de lembrar todos os anãos, porque Sim. Eles não têm. Eu lembro do Thorin, né? Mas, tipo, basicamente eu lembro dele, de mais uns 2, 3 gatos pingados lá. Porque o restante é tipo assim. E muitas vezes eles não têm personalidade, porque você só sabe quem disse alguma coisa quando o Tolkien deixa. Disse Ciclano, disse Fili, disse Kili. No filme eles têm toda uma questão, né? Sim, concordo. E sobre essa coisa que o Franz falou, eu concordo no segundo filme. Ele é meio estranho, de ritmo. Mas o terceiro filme começa com combate contra o dragão. É muito bom. Não, que era pra ter acontecido no outro filme. Concordo. Mas como não aconteceu? O começo do terceiro filme ele é bem legal, eu admito. Ele jogando a flecha lá pra acertar fora. Mas o problema é que até a batalha no terceiro ato tem um segundo ato chato. Pré-preparação. Mas aí fica falando, Não, mas sobre isso que você falou do Thorin, de vai alguém na montanha, vai colaborar? Ele fala, não, aí volta. Aí chega depois os elfos, o Thranduil, que é a bicha chamada Terra-média. Ele fala, eu quero as minhas joias. Eu vim aqui pelas minhas joias. Ele, não vai
vai pegar 1 centavo da minha fortuna. Por quê? Essa ruína toda, né, que tem a ver com o Smaug, dos anões terem perdido a sua casa, por quê? O tesouro, ele é meio que amaldiçoado. E o monarca fica com a doença do dragão. É uma coisa meio mágica, assim. E o Thorin estava ficando com essa doença do dragão já. Tipo, olha, o tesouro é meu e é meu. E aí tem essa parte do Bilbo que ele rouba, ele que era o ladino, né? O ladrão, o Hobbit, que era o pequeno, que inclusive tinha se infiltrado lá no segundo filme. Nesse terceiro, ele rouba a joia, não sei que joia era, mano. Era a super joia, a Pedra do Rei, e leva pro Gandalf, pro Bard e pro Thranduil, pra que o Thorin aceite negociar. Mas a parte dos anãos, eles são realmente muito legais, né? Sim. Eles têm uma personalidade que vocês falaram, isso a parte eu gosto. E o terceiro ato do filme eu acho realmente muito bom. Isso aí eu não vou reclamar. A batalha no gelo é mó da hora. Assim, é muito boa. Ela é muito bonita. E a batalha do Gandalf contra o Sauron, que chega a Galadriel, chega o Saruman. É bom. É bom. Aí é bom. E não tem isso nos livros. Mas meteram o Legolas no filme? Porque ele não. Nossa, você não tem noção, Eredin. No segundo livro, ou no segundo filme, ele é um coadjuvante. De tanto que ele aparece. E o Legolas falando com o pai, o Legolas falando com a Vespa, o Legolas começa a ajudar eles. Ele é o Legolas vai pra cidade. Nossa. Caramba, é um belo fanservice, então. Então. Isso. Não, é engraçado que o Orlando Bloom, foram 10 anos entre Senhor dos Anéis e Hobbit. Ele não é mais um. Hoje em dia ele não é, mas naquela época ele também já não era um jovem. E ele ficou um elfo meio estranho. Depois ele rejuvenesce. Ficou não, ele tava bem. Sei lá. O pai dele era mais jovem que o Thranduil. Não. Quais são os 5 exércitos? Que é diferente do livro pro filme. Na questão do livro... Você lembra, Regina? Pior que eu não lembro. Eu li há muito tempo. Então nós temos o pessoal da vila, da cidade. É um exército. Isso, sim. Os anãos, os elfos. Uhum. Aí no livro são os orcs e são os wargs. Aí no filme, o que eles fizeram? Tem o exército do orc mal, o super orc, e tem o exército do filho do orc mal. Meu Deus. Então, ficou uma coisa meio confusa. Mas é muito boa a batalha. Que primeiro os elfos e os anãos se enfrentam, aí depois chegam os orcs, aqueles bichos se comem a terra. Essa parte é muito boa. Jesus. Parece legal mesmo. Eu fiquei um pouco curioso. Não, pesquisa, Redin, pesquisa. Porque no livro foi bem épico. Eu gostei bastante dessa questão do Hobbit. Eu acho o Hobbit... Eu lembro de quando eu li, era um livro muito agradável, sabe? Tipo... Sim. Um daqueles livros de você ler debaixo da árvore, numa tarde de sol. Não, era bem dinâmico nesse sentido. Isso é verdade. Era muito bom. Eu tenho essa sensação no geral com os livros de Senhor dos Anéis. Dá uma sensação boa de ler. Sim. Gosto bastante. E foi emocionante o final. Que o Thorin morre, aí veio o primo dele, o Dain, e é feito rei dos anãos, e o Bilbo volta. Essa coisa em Senhor dos Anéis, né, no verso do Tolkien, é muito forte. Da aventura, você ir e você voltar. Ele foi na aventura dele e voltou. Isso é a jornada do herói, né? Sim. Total. O Tolkien total faz jornada do herói, né? O Frodo, né, do Senhor dos Anéis, ele estruturou a jornada do herói, assim, contemporânea. Né? Exato. Além de inspirar o RPG. Sim. Mas então, alguma consideração final sobre o Hobbit? Essa questão do RPG é muito legal, né? Porque o Tolkien, basicamente, né? Ele criou a base do RPG medieval, né? Da temática medieval. Porque antes não tinha. Hoje é muito comum, né? A gente pensar em elfo, anão, mas antigamente não era muito comum. Pelo menos não do jeito que é mostrado na mídia hoje. O jeito que é mainstream, tipo, que é mostrado em World of Warcraft, por exemplo. Essas mídias que tem jogos de fantasia, os anãos e os elfos desse jeito que é hoje, é tudo graças ao Tolkien, essa questão de fantasia. Pai da fantasia medieval. Isso é verdade. E uma coisa também muito forte é que o Tolkien não gostava de alegoria. Mas sempre tem aquela questão da aplicabilidade. Você vê a história e você vai encaixar ela em um contexto, muitas vezes algo pessoal. E uma coisa bacana da obra dele, né, dessas duas obras principais, ele escreveu um monte de livro, mesmo morto, continua lançando o livro do Tolkien, é uma coisa surpreendente. Aprende com ele, George Martin. Vai lançar outro, né, que é o The Fall of Númenor, né? Exato. Foi, casado com a série agora de Anéis do Poder. Coincidência, né?
mestre do marketing. Mas essa coisa de essas pequenas figuras que pensa um Hobbit. O que importa um Hobbit no mundo onde tem Sauron, tem dragão, tem elfo, tem um monte de coisa, mas são esses heróis improváveis que fazem toda a diferença. E salvam o mundo, né? O mais improvável, que era o que estava embaixo da pirâmide, né? É hierárquica, é o que salva. Mas, falando de Tolkien, a gente tem que também falar dos filmes e falar do Peter Jackson, né? Que ele o homem é o mestre, não vou negar, ele é o mestre mesmo. Ele pode ter errado muito antes e depois. E assim, ele popularizou o que a gente conhece, né? Como RPG de Idade Média. Porque, inclusive, uma coisa que eu sei é que nos livros não há uma citação de que os elfos têm orelha pontuda. Não. Filmes, né? Então, ele que popularizou essa imagem do elfo também, né? Etc. Sim, total. Não tem... inclusive, é uma coisa que também fizeram em Anéis do Poder, que é que no livro, ele não cita essa coisa de orelhinha pontuda e tal. É tipo, identificar um elfo é uma coisa intuitiva da é que eles têm uma áurea, né? Que ele como se eles tivessem uma aura e assim, seria um pouco difícil. Se bem que até que acho que o Peter Jackson até mesmo representa bem isso, porque em vários momentos ele mostra alguns elfos. No início mesmo do Senhor dos Anéis, que tem aquele trecho que tem a galera lá, tem o Frodo, eu não lembro se tá o Frodo, acho que por enquanto só tá o Frodo e o Sam, que tem uns elfos caminhando, que eles são iluminados por um brilho. A Galadriel também tem esse brilho místico. Tem até uma conversa interessante de bastidores da Galadriel sobre isso. Mais uma coisa também, antes da gente partir pra começar a falar sobre a Cidade do Anel, o acerto dele foi cortar 90% das canções, né? Que olha, Franço, se você acha Senhor dos Anéis chato e Hobbit chato, o dia que você ler, se você um dia você ler, você vai enlouquecer. Porque cada coisa que acontece... Agora, vamos cantar. Começa uma canção, de repente. Mas essa questão da canção, no início me deixava um pouco irritado. Eu acho que deve ser mais legal Obviamente é mais legal no original, né? Porque eu li em português os livros, e inclusive eu tenho que reler, a próxima vez que eu reler, eu vou ler no idioma original, né? Já que muita coisa se perde e tudo mais. Em inglês vai ficar mais legal, né? Vai ser mais divertido. Só que depois que eu fui descobrir, quando eu tava lendo o Silmarillion, que eu ainda não acabei de ler também, inclusive, logo no início do Silmarillion, né? Que o mundo do Senhor dos Anéis tem toda uma relação com a música, porque o mundo, o universo de Senhor dos Anéis foi criado a partir da música. Sim. Os Valar, né? E aí teve Melkor, que pra quem acha que o Sauron é super vilão, antes do Sauron tinha o Melkor, é tipo Lúcifer. Aí Sauron é meio que um anjo evil. E ele meio que anarquizou a canção, né? A canção da criação. Sim. É como se era, assim, me corrija se eu estiver errado, mas era como, pelo que eu tinha entendido do Silmarillion, que eu lembro, era como se o Eru era Deus. Super Deus. O Deus Supremo, Eru Ilúvatar, ele como se fosse um maestro de uma orquestra. Aí cada um com o seu instrumento, né? E cada um dos Valar, que são... A gente pode colocar como anjos, né? Anjos, arcanjos, entidades celestes. Os santos. Os santos. Eles começaram, né, a cantar, a fazer sua melodia de acordo com as instruções de Eru. Aí o Melkor era desafinado. Só que o Melkor queria falar, não quero assim, não. Aí foi desobedecer o papai. Exato. Aí tem até o trecho, né, do Silmarillion, que o Eru fica nervoso, né? Aí dá um puxão de orelha no Melkor. Pô, o Melkor era rebelde, cara. Não, ele era rebelde. Muito engraçado. O pessoal construía uma floresta e chutava as árvores, tacava fogo, destruía a montanha, dava chute em torno. Né? Que Melkor, ele fazia coisas ruins, só que elas acabavam virando coisas contra boas. ele. Ele era o Denis do Pimentinha da Terra-média. O Denis do Pimentinha da Terra-média. Não, é muito legal. Então tem toda essa questão com a música. É bem interessante. Mas quando você não sabe disso e você só tá lendo O Senhor dos Anéis, é irritante, porque você tá lendo na aventura, aí eles começam a cantar. Não, é tipo um disco, colocaram um disco no meio do track, não é possível. Como tá em português, que eu li em português, tipo, não rima as coisas. Eu imaginava uma melodia na minha cabeça, eu ficava cantando sempre a mesma melodia. Não, eu também imaginava, só que por ser em português, algumas coisas não encaixavam, ficava tudo esquisito. Você leria as canções, Franz? Ou ia pular tudo?
Ué, mas eu não li o livro, né? Não, mas se você fosse... É verdade. Ele tá em um processo muito anterior. Eu não li o livro. Se você fosse ler, ia ler as canções? Não, eu vou... Se eu leria as canções. Mas então... aqui o problema é que nem o que o Oredin falou, o problema é que não tem cadência, né, a música, não tem ritmo. Aqui traduzir a tradução, é meio ruim. Mas é porque o Tolkien tem essa coisa muito forte, né? Ele que criou as línguas, ele era um linguista também, né? Então ele tinha isso muito forte, assim, de criar as coisas, criação de universo, né? Até o Martin, ele criava ele cria palavras, né? O Tolkien criou idiomas. Porque essa parte é muito interessante do Senhor dos Anéis. Ele criou os idiomas, e como os idiomas, né, no caso do idioma élfico, como ele ia se transformando, assim, com a divisão de povos durante centenas e centenas de anos, e a história meio que serve de arcabouço pra isso, né? Por isso que muitas vezes parece que os personagens não têm um desenvolvimento, né? Como a gente tem na visão de hoje em dia, ou etc e tal. Mas a Terra-média é um personagem vivo, porque o pessoal até fica zoando, né? Que o Tolkien gasta 30 páginas pra descrever um arbusto. A gente cuida. Isso aí é verdade. Pô, o cara fica 5 páginas pra falar como que era a parede, cara. Por favor. A bela relva, o ar estava úmido. Exato. Voavam beija-flores, sei lá o quê. Mas é porque essa questão dos detalhes, tanto com a língua, como o Franz falou, quanto com essa questão geológica, eram muito fortes. E ele meio que começou pensando nisso, na verdade. Não, dá pra perceber isso quando você lê, né, o Silmarillion, que é a Bíblia da Terra-média. A quantidade de detalhe que tem naquilo é absurdo, parece. E que nem foi feito como um livro, né? Ele fez como anotação, tipo um rascunho, né? Depois o Christopher, filho dele, ele compilou pra lançar como livro, um livro póstumo, né? Compilou, é muito bonito. Ele grampeou aquela merda toda e lançou. Pegou um grampo, pode mandar. Pode mandar, que eu comprei um carro novo, tem que pagar as contas. Mas, pelo que eu li, o Christopher, ele era bem purista? Ele era bem purista, ele era bem empenhado em proteger a obra. Não vamos mexer. Não, vamos deixar como o meu pai fez. Ele barrou bastante. Eu ouvi dizer que ele barrou bastante coisa, tipo que... Enquanto ele viveu, a marca continuou a ferro e fogo ali na mão dele. Quando o cara morreu, o pessoal fez festa. A Amazon comprou direitos da série e tudo mais. Não, abriu o portão. Abriu a porteira. Abriu o curral, já lançou o jogo, já tem um jogo lá de Moria, dos anãos. Não, hoje em dia você vai na Play Store, tem 50 jogos de Senhor dos Anéis. Não, o Christopher, ele era bem purista. Vai lançar daqui a pouco Candy Crush do Senhor dos Anéis. Candy Crush! Porque não é possível. Ajuda-nos a salvar a Moria. Exato, né? Aí tem lá, o Lembas, aí tem o Mithril também, você combina 3. Merchandising. O Mithril. Merchandising, exatamente. Merchandising de milhões. É tipo aquele brigadeiro do Candy Crush que você... Isso. Um monte. Aí explode, exatamente. Aí explode tudo. A gente tá falando do Silmarillion, né? A questão do Silmarillion é bem interessante, porque parece que você tá lendo um livro de história e geografia. Sim. Não, é muito doido porque como os elfos são criaturas mágicas, né, místicas, tanto que esse foi um desafio pra Anéis de Poder, a gente até deve falar um pouco mais quando nós falarmos sobre a série, que é muito engraçado, tipo, olha, aconteceu aqui uma batalha, morreu fulano, aí se passaram 500 anos, aí sei lá, já tá na linhagem do 20º rei, de sei lá onde. Aí, de repente, aconteceu alguma coisa. São umas mudanças de tempo muito insanas. Nossa, tem muito nome. Meu Deus, eu tenho que ficar voltando toda São 5.000 humanos pra cada um elfo. E eu tenho que vir... os elfos... Não, e toda vez que quando eu tava dando Silmarillion, aí mostrava o nome, eu falava, quem é esse daqui mesmo? Eu tinha que voltar. Eu abri mão. Não, sério, você foi um guerreiro. Porque é muita coisa. Se você ficar vendo lá no apêndice, é tipo Game of Thrones, que também são muitos livros. Ficar vendo, nossa, quantas pessoas? Se você ficar no apêndice, você fica louco. Você enlouquece, né? Você não consegue. Eu gosto de seguir aqui na família dos anãos. É tipo Durin, filho de Durin, neto de Durin. É excelente. É excelente. Os elfos já tem 1 milhão de nomes. Gil-galad, Gilmar Mendes, por aí vai. Só o Gandalf. Só o Gandalf tem tipo 3 nomes. É Gandalf, Mitrante, acho que é Olorin o primeiro nome, né,
dele. Corvo da Tempestade. Quando ele era um Maia ainda. Sim, um Istari. Além de Maia, era um Istari. Não que ele deixou de ser Maia, né? Mas... Sim. A gente precisa chegar no Senhor dos Anéis. Tem, que a gente tá nessa conversa do Silmarillion. É que o Silmarillion é muito bom. Eu quero bom. discutir também sobre a questão da magia no universo de Senhor dos Anéis, que eu acho fantástico. É bom. Não, e falando quando o Eru ficou bravo, né, que tinha um mundo antigo, o Beleriand, a batalha contra o Melkor foi tão intensa que refizeram o mundo. Não, eu li só a parte do... Você tá em que parte? Do Silmarillion, eu só li, acho que só o início mesmo, tipo, do Valar. É que eu não consigo mais ler, tô muito... Mas você já chegou na parte da Silmarils, ou ainda não? Não, não cheguei na parte da Silmarils, eu cheguei Pra mim, a parte mais legal, do Beren e Luffy. Tô ligado. Eu cheguei na parte dos... de como é que foi criado os orcs e tal. É bem no começo mesmo. Não, e também tem o Melkor, que era tipo uma coisa meio guerreiro do Araguaia, né? O pessoal ia, derrotava ele, fugia, se escondia. Não, esses Valar aí, eles não sabem lidar, não. Não, o pessoal é competente. E o que vocês falaram nesse meu tempo, pra eu não repetir? Já falando sobre os Silmarils. Então realmente, nunca vou repetir. Não, uma coisa... Sério, eu posso apostar aqui, ó. Uma coisa que o Gabriel nunca vai ler é o Silmarillion. Nossa, ele nunca vai ler o Silmarillion. Nunca. Não, sério, ele tem que ter uma iluminação pra ele começar a amar Senhor dos Anéis. Não, nem até o pessoal que gosta do Senhor dos Anéis, quando vai ler o Silmarillion, você tem que fazer uma forcinha. Eu não acredito que eu li esse Silmarillion. Eu não acredito. Não, tem que fazer uma força. É tipo... É trabalho extra. Exato. Eu não tava trabalhando porque estava lendo Silmarillion. Já é um trabalho. Silmarillion é legal. Mas então, sem delongas, depois de muito papo de bastidores, de conversas da lore, Senhor dos Anéis, vamos falar de A Sociedade do Anel. E o estranho caso de Peter Jackson e muitas outras pessoas envolvidas, né? Que fizeram um milagre. Adaptaram algo que muitos achavam ser inadaptável, que era Senhor dos Anéis. O Franz pode até ter as suas críticas, eu acho que elas são válidas em muitos sentidos, mas o começo de Sociedade do Anel, pra mim, é uma coisa impecável. A batalha contra o Sauron, o Anel, sabe, eles traduzindo de uma maneira rápida, como explicar que o Anel passou pro Isildur e o cara perdeu o Anel, caiu na mão do Gollum, ficou anos perdidos. Com uma frase simples da Galadriel contando ali, resumem tudo isso. É genial esse começo. The world is changed, I feel in the water. Kate Blanchett, Franz, como você não se emociona, Franz? Não me emociono porque eu não sou fã, né? Não, Franz tem um coração de pedra. Filme perfeito, lindo, magnífico, nota 10. Não, mas assim, quando o Peter Jackson vai fazer uma cena bonita, ele sabe fazer. Essa cena vai ficar marcada pra história do cinema. Não tô falando que não. Eu não nego. Deve estar marcado. Aqui não nego a importância de Senhor dos Anéis. Eu nego que seja um filme prazeroso de assistir. Esse não é o seu pelo menos pra mim, tá, gente? Eu não assisti Hobbit, mas eu assisti Sociedade do Anel mais de 4 vezes e vou assistir 5. Eu já assisti a versão estendida. Não, cada um faz o que quer. 3 horas e meia. Eu também. Não, eu preciso fazer uma pequena pausa pra contar a minha experiência assistindo isso. Talvez se eu assistisse hoje seria diferente. Mas eu assisti. Com quantos anos? Não me lembro, faz tempo. Então. Mas eu assisti picado. Eu assisti, tipo assim, assisti 1 hora. Uma coisa meio minisséria. Porque não dava, né? Existia saco e eu não tinha. Então, nossa, demorou, gente. Demorou. E eram filmes longos. Às vezes não acontecia nada. Aí você tinha quino. O pessoal não saía daquela medida daquela floresta. Aí ficava na floresta. Eu não lembro qual filme mais é, né? Já me perdi. Tem várias florestas. Eu misturo tudo já, os 3 filmes na minha cabeça. Pro França, eles combatem o Sauron com a Galadriel no meio de Moria. Aí aparece o Frodo voando. A vez do poder chegou. Eu cheguei ao confundiu o que tinha pra confundir. Eu não faço vídeo disso, porque realmente não sou fã. Né? Ia ser um vídeo meio sem propósito. Eu descobri que aquele, o Elrond de Anéis do Poder... É o Elrond que aparece aqui. É o Elrond de Senhor dos Anéis. Que aparece em Hobbit, inclusive. Exploda sua mente, Eredin. Elrond aparece lutando ao lado de Saruman e Galadriel pra salvar o Gandalf do Sauron, na versão necromante. O que fizeram? Não, é uma coisa, mas que então... salada foi essa que fizeram? Salada grega. Meu Deus. Mas voltando à Sociedade do Anel, pra mim, a gente falou muito de RPG anteriormente. Pra mim, essa coisa de Senhor dos Anéis, mais RPG que existe. Esse grupo diverso, né? A gente tem mago, tem os hobbits são ladinos, tem anão, tem elfo, tem o homem que é ranger, ou paladino, sei lá.
nessa saga pela Terra-média, com o objetivo de levar o anel até Mordor, aquelas paisagens lindíssimas, que cada hora do filme é uma aventura nova. Uma hora eles estão na mina de Moria, outra hora eles estão na floresta, Lothlórien, e tem o combate com os orcs, tem a maldição lá do Saruman, né? Pra mim é um filme, assim, que quando eu penso em RPG, assim, de Idade Média, eu sempre lembro da Sociedade do Anel, porque eu gosto muito desse sentimento dele, dessa jornada. Eu também gosto bastante da jornada, e o filme, essa coisa de Senhor dos Anéis, é um filme bem contemplativo, sabe? Sim. Você observar a aventura. O que importa mesmo é a jornada, né? Não é o Exato. fim, exatamente, para você aproveitar a jornada. E isso entra num tópico que a gente estava conversando nos bastidores, que é sobre a magia em Senhor dos Anéis, que eu acho muito bonito. Porque a magia do Senhor dos Anéis, ela não é, pelo menos a maior parte das vezes, ela não é um negócio... Tá na tua cara, assim, toma! Que, sei lá, você taca uma fireball, taca, sei lá, um relâmpago que sai da sua mão. Apesar de ser uma história de alta fantasia, né? Sim. Que tem muita magia, mas ela é muito sutil, muitas vezes. Eu acho isso uma coisa, um charme de Senhor dos Anéis, porque o Gandalf, apesar de ser um mago, as magias do Gandalf, elas afetam de um jeito diferente, tipo, ele não fica atacando... Fireball, ou sei lá, aparece aquela cena que aparece o Balrog, né? A cena clássica do You Shall Not Pass. Ele Exato. Não, sei lá, tá com água no bicho de fogo, né? Não tá ele bate o cajado, você vê um brilho, mas ali a magia tá feita. Não, eu gosto muito dessa questão da magia ser algo implícito, no sentido, por exemplo, das lembas, que é um alimento, que tem essa aura mística que você pode comer e sustentado por vários dias. Eles, quando sentem alguma coisa maligna, eles conseguem a espada brilha, uma coisa assim? O Legolas assim? Não é, sei lá, um poder de sombra, sei lá, o que eles conseguem sentir, é como se estivesse intrínseco na natureza, sabe? Eu acho isso... Tem aquela cena também que o Saruman, ele tá no topo da torre dele, que o Saruman, ele fica muito louco, né? O cara é o mago, super sábio, Saruman. Se converte pro mal. Nossa, e ele começa a gritar. Era a parte que eu mais gostava quando eu assisti. Do Saruman gritando? Não especificamente dele gritando, mas é que eu achava ele o mais legal. Não, então. E esse é um mérito do Peter Jackson, porque o Eredin vai lembrar. O primeiro livro, Sociedade do Anel, ele não tem muito bem um vilão, porque tem um vilão que são os Nazgûl, aquele pessoal de preto, né? Que a J.K. Rowling transformou em uns dementadores, mas enfim. E o Saruman, aquela coisa toda do Gandalf fugindo de Orthanc, o Saruman gritando, jogando neve neles, em Caradhras, até ele criando os Uruk-hai, né, os orcs, nada disso aparece ou é mostrado assim. Então ele ter sido o vilão do primeiro filme, além dos Nazgûl, foi um acerto muito bom. Ele é um excelente vilão, Christopher Lee, um único ator de Senhor dos Anéis, da franquia inteira, que conheceu o Tolkien. Fica aí a curiosidade. Muito bom aquela cena dos lutas do Saruman e o Gandalf, que o Saruman vai fazendo o Gandalf de peão, fica girando. Ele gira assim, ele vai subindo. Fica girando. É muito bom aquela cena. E novamente, a magia do Gandalf é algo sutil. Por quê? Ele poderia, sei lá, conjurar umas asas e sair voando. Mas não. Ele fala com uma mariposa, a mariposa vai buscar as águias, aparece a águia depois, ele pula e foge. Uma coisa muito mais discreta. É que a magia sem os anéis, né, não é muito direta, é uma coisa indireta. Eu gosto bastante disso. Sai um pouco do clichê de tudo ser resolvido na base do poderzinho, de raio de fogo. Assim, seria legal, tudo bem, seria bem legal, mas... O Lego Senhor dos Anéis, o Franço vai lembrar que a gente fez no Serial Games, tinha uns raios de energia nessa hora. Tinha uma coisa meio Dragon Ball. Eu lembro. Eu já joguei o Lego Senhor dos Anéis, foi muito legal. Só que era antes de eu gostar tanto do universo do Tolkien, aí eu jogava mais por jogar, mas é bem legal. Tem o Gollum, a gente não falou do Gollum até agora, gente. O melhor personagem de CGI da história. Bom. Marvel, é assim que se faz, tá? É assim que se faz um personagem de CGI. Aquela She-Hulk tá por favor, triste, né? Exato. A She-Hulk tá bem ruim, mas a série é boa. Não desprezie. Mas do Gollum... Não, pera aí. Você vem aqui criticar as suas áreas e elogiar a She-Hulk? Pô, você me ajuda. Por favor. Não, mas eu quero colocar cada uma na sua caixinha, né? Eu tô falando. Ah, tá.
Senhor dos Anéis é muito mais revolucionário, né? She-Hulk é uma série pra assistir no seu almoço. E olha lá. Não, essa é uma série pra assistir no almoço, assista. Mas, Senhor dos Anéis, você assiste quando você tem, assim, muita paz de espírito, né? Quando Sim. você tiver, assim, Não vai assistir com sono, isso aí realmente. Não vai assistir com sono. Você tem que assistir com a sua mente, quando você tá bem de vida, porque é uma coisa que vai te sugar a sua energia de vida. Não. Por favor, então, você precisa estar bem mentalmente. Mas, gente, antes dos fãs do Tolkien virem me xingar, isso tudo é a minha opinião. Se você quiser amar, ame. Isso é verdade. As duas pessoas com a qual eu falo neste momento. A gente tá aqui rasgando elogios. Mas sobre essa questão da Sociedade do Anel. Eu acho que a Sociedade do Anel eu acho que pra mim o pior é o segundo. As Duas Torres. Os Duas Torres é o pior. Mas esse, eu acho que eu gosto mais do último. Esse pra mim tá no meio. Pouca gente que eu vejo. Não, acho que muita gente que já assistiu não gosta muito das Duas Torres. A gente pode avançar, inclusive, agora pra falar das Duas Torres. Por quê? No final ali tivemos a divisão da sociedade. Frodo e Sam vão pra Mordor, sozinhos. Ned Stark, Boromir, como todo o papel do Chambay, ele morre, né? Se o Chambay tem alguma coisa, saiba, ele vai morrer, não tenha dúvidas. Aí nós tivemos também Merry e Pippin, são sequestrados pelos orcs. O Gandalf morreu em Moria, combatendo o Balrog, naquela cena Ele morre incrível. No primeiro filme? Morre no primeiro filme. Sim. Ele morre antes do final do filme. Ele morre na Sociedade do Anel. É porque o começo do segundo filme, ele reprisa a cena do combate do Balrog, que, inclusive, peraí, o começo do filme nós vemos as falas, que só tem as montanhas, a cena das montanhas. Aí ele vai adentrando nas montanhas até chegar no combate. E mostra o Gandalf caindo, brigando com o Balrog. Aí ele sobe no topo da montanha, o cara briga e cai raio. É muito bom. É muito bonito, É lindo, é lindíssimo. O Francis disse que não gosta muito das Duas Torres. Assim, do filme, eu não lembro muito bem. Eu lembro, eu assisti, mas assim, a questão do livro, As Duas Torres da trilogia é o meu favorito. É muito bom. Mas isso, inclusive, eu ia fazer uma piadinha antes de. Uma piadinha meio dark. Que sabe que também que não gosta das Duas Torres? Já sei, já entendi. Entendi. Entendeu? Então tá ótimo. É ruim essa piada. Não, sem brincadeira, a pedra pode ser ruim, mas na época do filme teve gente nos Estados Unidos que apareceu falando que o filme deveria ter um outro título, que era um desrespeito ao povo americano. Olha que gente alucinada. Eu não tô brincando. Tem gente que disse isso na época do filme. Essa eu não sabia. Pois é. Mas ele é um filme muito complicado, por quê? Ele tá no meio, pra começar, então ele meio que não tem final, e meio que não tem começo. Já é uma coisa problemática. Sim. Mas, também uma coisa que o Tolkien fazia, que as linhas do tempo, elas são diferentes. A contagem de tempo era diferente, né? Então, fica o Frodo sendo aquela... Isso eu acho até um pouquinho chato no segundo filme. Que fica aquela coisa vagando pela eternidade, meu isso Deus. Isso é chato. Pô, caralho, minha vida é dura, o anel queima. Aí o Gandalf fica lá anos, né, pensando... Não, é malandro, vai pra guerra, em Rohan, aí combate, vai pra outra batalha, surgem os Ents. Enquanto isso, parando, tá caminhando, parece que eles estão indo, sei lá pra onde. Saíram de São Paulo, estão da Pérgola pra Aparecida do Norte. Sei lá. Mas é porque tem essa divisão das linhas do tempo, inclusive... Eles fazem uma procissão, né? É longo. Então, é muito procissão. Que, inclusive, aquela parte da aranha, da Aracna, que é no começo do terceiro filme, ela, na verdade, é do segundo livro. Mas o Peter Jackson, pra ajustar a linha do tempo, teve que jogar toda essa parte do Sam e do Frodo para o terceiro filme. E aí criou aquela coisa toda, que tem o Faramir, que é o irmão do Ned Stark, que ele tá uma pessoa meio insegura, que fala, olha, vocês vão ficar comigo. Aí no final ele fala, pode ir. É uma coisa meio estranha, né? Por que segurou? É muito injustiçado. Coitado. Não, o pai dele, caraca, fica puto com o de dó dele. Diretor. Não, é porque o Ned Stark... Era o favorito, pai. Era o favorito. Não, o Faramir fazia... Não, o Faramir pra mim era um exemplo de homem, cara. Era muito melhor que o Ned Stark, essa é a verdade. Nossa, ele era muito melhor que o Boromir. O Faramir era honroso, respeitoso, sofreu a tentação do anel. Inclusive, a gente não falou nada do anel.
A obra se chama O Senhor dos Anéis. A gente não falou nada do anel. A dinâmica, cara, eu adoro esse negócio do anel, que eu acho muito interessante, que é meio que o anel, ele tem vida própria. Sim, ele vai conversando com a mente e os poderes dele, né? Inclusive, quando o Tolkien escreveu O Hobbit, o anel, ele não tinha essas propriedades. Tanto que não tem tentação do anel no Hobbit. O Bilbo é só um anel que te deixa invisível. Aí, em O Senhor dos Anéis, é a coisa do anel que o Sauron fez pra controlar os outros povos que ele enganou. Aí, com isso, os reis humanos viraram os Nazgûl. Aí, ele deu o próprio poder dele no anel. J.K. Rowling copiou novamente. Tudo bem? Agora não se perde, tem que voltar até o seu mestre, um monte de coisa. Não, é muito bom essa influência do anel, que deixa as coisas mais interessantes, né? Inclusive, é uma justificativa também de deixar o Frodo como portador do anel, porque os hobbits, eles têm... Pelos hobbits serem um seio mais simples, né? Eles têm uma resistência. Mais puros. Eles são mais puros, eles têm desejos mais simples, não são, tipo, gananciosos que nem os homens. Eles são resistentes à corrupção do anel. Então, o Bilbo usou durante anos e anos o anel. No final, na Sociedade do Anel, a gente vê que ele carrega um pouco da corrupção do anel, quando o Frodo acorda lá em Valfenda e o Bilbo... Não, que o anel deixou o cara jovem esses anos todos. Não, tanto que o Gollum, o Andy Serkis, ele era um antepassado dos hobbits que, viveu há mais de 1000 anos. Sobreviveu esse tempo todo por causa do anel. O Bilbo ficou bem jovem, aí depois ele apareceu um maracujá, gaveta, por causa do anel. Ou seja, um anel são os produtos Ivone da Terra-média. Sim, são os produtos Ivone da Terra-média. Não, essa ideia do anel é muito interessante. E muita gente se confunde, né, que pensa que um anel te deixa invisível, mas é meio que te deixa invisível, só que ele, na verdade, transporta para o mundo espiritual, né? É, uma coisa meio Avatar nessa parte. Ele te transporta para o mundo espiritual, ele não te deixa invisível, tanto que tem uma parte lá que eles estão fugindo do primeiro filme. Ele vê os Nazgûl como eles realmente são. Eles veem os Nazgûl, né, no reino espiritual. Quando ele põe o anel, ele pensa que vai fugir, mas ele vê a verdadeira forma dos Nazgûl, né? Sim. Aí é bem legal. A segunda parte das duas torres é bem interessante. Eu acho bem interessante. O filme, eu acho que tem momentos legais, só que eu guardo mais memória dos livros do que dos filmes. Não sei se... eu já me confundi todo. Aquela coisa de leitor que depois... Porque eu li um filme... eu li um filme excelente. Eu li um filme. Pegava ali o roteiro. Exato, né? Não, mas eu li o livro, aí eu assisti o filme. Aí ficava meio... Já fica aquela coisa. Mas, que a gente tem aquela enrolação toda do Frodo ser, né? Essa queimação do anel. Aí nós temos a batalha em Helm's Deep, do abismo de Helm. E tem os Ents, as forças da natureza, as árvores que se movem, atacando Orthanc, a torre do Saruman. Não, os Ents são legais. Essa discussão. Os Ents ficam naquela discussão que pode demorar... Da esposa, eu quero a esposa. Entre esposas, não, os Ents, eu adoro os Ents, eles são muito legais. Muito interessante essa questão das árvores. A natureza combatendo, né? O Saruman, que era tipo um burguês corrupto, né? A natureza. Os ambientalistas, né? Exato. Combatendo o industrialismo. Exatamente. Nossa, Tolkien é comunista. E ele não gostava de alegoria. Imagina se gostasse. É o combate à natureza, se voltando contra o industrialismo. A natureza literalmente pegando em armas. Cobrando seu preço pelos anos de exploração. Exato, que o Saruman, tipo, ele fez uma de Ricardo Salles, né? Ele destruiu a floresta. Exato, fica aí a crítica social. Infelizmente não temos árvores para literalmente combaterem a injustiça. Exato, por isso que nós temos que fazer o papel dela. Então, para deputado, vote. Partido Verde. Partido Verde. Estamos nos xingando hoje. O Partido Verde não é muito do bem, né? Mas tudo bem. Vocês... Ironicamente. É tipo o Partido da Mulher, que não tem mulher. Eu acho que todos os presidentes do Partido da Mulher eram homens uns anos atrás.
Ai, gente. Vocês têm mais comentários sobre o segundo filme? Porque, pra mim... Acho que é isso. Né? Ele tem uns problemas enquanto filme, eu acho. É isso, especialmente o arco do Frodo, que é meio que o principal. Mas tem coisas muito boas. Olha, aquela parte da quase o exorcismo que o Gandalf faz quando o Gandalf volta com outra cor, pra começar. E ele faz o exorcismo do Fiodan, que tava ali tomado pelo trambiqueiro do lingote de cobra. Ele faz um tira, sai desse corpo que não te pertence. Não, assim, aquilo foi legal. A volta, vamos dizer, a volta do Gandalf foi épico, né? Foi. Ele chegando a cavalo na guerra, nossa, incrível. Gandalf terceiro filme, que a gente já vai entrar, né? O Retorno do Rei. Por incrível que pareça, é o único momento que eu lembro do final. É que meio que é um grande final o livro, né? Não, é que e o filme também. Terceiro ato, né? Sim, é um grande terceiro ato. A única coisa que eu lembro é realmente do final do terceiro. É do final. E meio que o título é um spoiler do caramba, né? Pois é. Não, mas eu acho legal. A única coisa que eu achei peculiar e interessante é que o Sauron mesmo não aparece direito, né? Ele só aparece Isso que é interessante. Ele só aparece. Ele é sempre esse vilão etéreo. Tá ali por trás. É o olho de fogo. Ele tá ali, mas ele nunca tá ali, né? Ele não aparece. Ele só aparece no início, né? Quando tem a galera destruindo. De novo, J.K. Rowling com Voldemort. No começo de Harry Potter. Por que J.K. Rowling? A galera destruindo, né? O Sauron derrotando ele, Sim. o Isildur pegando um anel. Isildur! E finalmente na série gritaram Isildur, um anel de poder. Eu tava esperando quem vai gritar Isildur. Aí finalmente gritaram quando ele... No último episódio acontece tudo. Na série de Anéis do Poder eu fiquei com um pouco de raiva do Isildur. É meio burro, né? Você vê que ele sempre foi meio pancado, Isildur. Não, ele é muito burro e ele é muito mimado. Que raiva. Bem, quando a gente entrar em Anéis do Poder, eu vou destilar um pouco do meu ódio. Dá pra entender porque ele rouba anel, né, cara? Cara desse, você não espera nada diferente. Coitado do Elendil, o pai dele. Não. Morreu com desgosto. A questão do Retorno do Rei, eu acho legal, né? A questão do eu falo do Saulo. Do Sauron. Ele não aparecer. Sim. Eu achei bem interessante, mas eu gosto bastante do final do Retorno do Rei. Vamos pular pro final. O que vem antes é só construções. Eu gosto bastante do final, que eu acho muito bonito, sabe? Que o Bilbo, os elfos, né? O Bilbo, eles vão pra Valinor. Sim. E tem essa questão da despedida. O Frodo fala, gente, eu vou também. Deu pra mim de Terra-média. Deu. Eu queria poder fazer isso, gente. Deu pra mim de Brasil. Tô saindo por aqui. Não, é o bom que chega também aquelas águias lá, o Uber, né? Da Terra. O Uber, exato. No momento decisivo, ele chega ali pra dar aquela salvada. Mas é total jornada do herói no final. Ele volta, o Frodo, né, no caso. Volta transformado pro lugar de onde ele veio, né? Não, é bonito. Isso. Antes que eu me esqueça, tem uma coisa que eu queria muito comentar, que eu acho muito legal, que tem nos livros, ainda na Sociedade do Anel, que não tem no filme, que eu acho muito legal. Tom Bombadil, exatamente. Não. Legal? Eu acho ele muito legal. Eu adoro o Tom Bombadil. Nossa, foi o maior acerto do Peter Jackson. Como assim? É um personagem que simplesmente não adiciona nada à história. Eu gosto do mistério dele. É um lenhador maluco no meio da floresta. Eles dão o anel, o cara enfia o anel em cada um dos dedos, não acontece nada. Que a gente não deixa com esse cara, quem vai esquecer? Não. Esse começo de Sociedade do Anel, Peter Jackson foi cirúrgico pra mim. Olha aqui, Tom Bombadil. Tom Bombadil é interessante, adiciona uma camada de mistério. Não, ele fala, se quiser me ajuda, canta. Por favor, né, meu amigo? Tanto que esse cara nem é citado depois. Tolkien falou, essa meta aqui ficou no passado, realmente. Esqueceu o personagem. Exato. As batalhas elas vão crescendo em orçamento, parece. Começa um combate no primeiro filme, depois tem aquela batalha. Literalmente. Exato. Aí no terceiro filme tem elefante, tem fantasma, tem tudo. É um bagulho maluco. Não, é muito bem feito. As batalhas eu acho muito bom. A direção do Peter Jackson. Peter Jackson merece muitos elogios, né? Porque ele merece. Não, porque ele é perfeito. Nossa, ele fez todo aquele esquema dos hobbits parecerem menores. Perspectiva forçada. Sim, essa questão de perspectiva.
Tinha uma coisa que eu tava vendo no Jovem Nerd, que eu nunca reparei, e que eu tava vendo foto agora, que o Azaghal tinha comentado que nos livros tem a descrição da Galadriel como se os olhos dela refletissem as estrelas. Ah, sim. E ele deixou tipo umas luzes atrás, né? Ele deixou, e fica muito interessante. Inclusive, eu adoro a Galadriel. Não, ele usou esse efeito e fica muito bom. Ficou muito interessante, tipo... É uma profundidade interessante para o personagem. Sim. Um efeito interessante. Enfim, eu gosto bastante do Peter Jackson. Ele Ainda bem que ele ganhou o Oscar dele pelo último filme. Pô, é verdade. Estamos aqui na série do Sol, temos forte premiação. Foram 11 Oscars, Franz? Que o retorno do Renavan? Eu vou ver aqui. Calma aí. Pô, mas levou melhor filme, melhor efeito, melhor tudo. Levou. Ó, melhor filme, melhor canção original, melhor direção, melhor trilha sonora, melhor roteiro adaptado, melhores efeitos visuais, melhor direção de arte, melhor figurino, melhor mixagem de som, melhor maquiagem, penteado, melhor montagem, melhor mixagem de som. Simplesmente um absurdo. Mereceu tudo. Merece. Se eu ganhei o que eu mereci. Não. Exato. Se eu ganhei 11 Oscars, é porque eu mereci. É muito bom mesmo, assim. A parte técnica, né? Como naquela época, assim, tem os efeitos digitais que a gente tem hoje em dia, de chroma key, etc. Você conseguiu fazer uma batalha daquelas, né? Com tudo aqui. E nem falando só de batalha, né? Como ele conseguiu da perspectiva, né? De personagens em vários locais diferentes, assim, de um mundo super complexo, né? Conseguir fazer tudo isso é muito bom, né? Eu sou um fã de efeitos práticos. Pra mim, são sempre melhores. Não vou dizer sempre, mas... Na maior parte das vezes. Na maior parte das vezes é bom. O que o Del Toro faz no Labirinto do Fauno. Cara, o Labirinto do Fauno é relativamente antigo e dá pra você assistir. Não é um filme datado, sabe? Porque não, Senhor dos Anéis, por exemplo... Fica aí nosso beijo pra Mad Max, Estrada da Fúria. Sim. Senhor dos Anéis lançou a versão 4K há não muito tempo. Parece que é um filme que foi feito hoje em dia, com o máximo da indústria. E é um filme que já tem 20 anos. Não, sim. Eu adoro essa questão dos efeitos práticos. Eu acho muito interessante. CGI é interessante também em algumas situações, só que é inevitável. Por exemplo, filmes mais antigos ficam bem datados. Incomodam um pouco, sabe? Você assistir um filme de CGI mais antigo... Você sente, né? Dá pra dar uma sentida que aquele filme é velho. Mas, por exemplo, esses filmes que usam efeito prático, tipo Del Toro, com o Labirinto do Fauno. Inclusive, eu adoro o Labirinto do Fauno, um dos meus filmes favoritos, que tem um efeito lá do próprio fauno, que tem aquela... É tudo efeito prático, né? A movimentação, ele... Nossa, Esse perfeito. O Labirinto do Fauno é muito bom. Não, realmente... Eu adoro. E ainda sobre efeito prático, em Senhor dos Anéis, uma coisa interessante, por exemplo, é que Minas Tirith, que é a cidade branca, super cidade, daquele cara maluco que seja... O regente, inclusive, o diretor, tenta colocar fogo em um filho, ele fracassa, põe fogo em si mesmo e se mata, enfim. Que, pra fazer, assim, o cenário, etc e tal, eles fizeram uma maquete de Minas Tirith. E é insano, assim, sabe? Essa coisa de você fazer a maquete também pra compor o cenário, entra nessa parte, assim, de efeito prático. Até a parte do Gollum, eles gravavam 2 vezes. Gravavam uma vez com o Andy Serkis, pra animar em cima das expressões da atuação dele, com as referências dele, e depois gravavam de novo com as referências do Gollum, e juntavam tudo depois. Inclusive a atuação de milhões. Sim, e Andy Serkis, depois de Gollum / Sméagol, fez o Caesar, de Planeta dos Macacos, é perfeito também. Fez o Supremo Comandante Snow em Star Wars, que aí, né, por causa do roteiro Star Wars não foi tão bom, mas a atuação dele é sempre muito boa, os efeitos também. Sempre. Mas agora pensando numa parte assim mais geral sobre o Senhor dos Anéis, etc. É interessante isso dele ir de uma coisa muito infantil, que eu acho que é a Sociedade do Anel, né? Que os filmes eram mais claros, né? O último filme ele é bem escuro, assim, no sentido bem... Provavelmente de claro e de escuro. Né? Quanto mais pro amor do que eles vão. Né? E as coisas vão amadurecendo. É um processo de amadurecimento, né? Do Frodo, do Sam, né? Também. Sim. E é bacana. Pena que é chato, né? Não. Pô, Franz, depois de tudo que a gente falou aqui, despejou todo o nosso amor. Olha os detalhes por volta disso. Olha a riqueza. Sem coragem de falar que é chato? Despejar o ódio tem que ser nos primeiros episódios, alguns episódios de Anéis de Poder, que aí eu destilo um pouco do meu ódio. Não, por favor, pessoas nos comentários, vamos tentar convencer o Franz que Senhor dos Anéis é bom. É bom. Senhor dos Anéis é perfeito, é lindo, é magnífico. Exato. Mas agora, Novelão do Poder, eu tenho as minhas ressalvas. É que eu falei, parece que eu odiei a série, mas... A gente já vai chegar lá, né, mas... Sim.
tem seus prós e contras. É uma série assim que é complicada também, que eles não podiam. Tinham que adaptar só uma parte da história, mas ela é boa. Não é perfeita. Mas falaremos mais sobre ela em um outro programa. Uma pequena observação, povo dos comentários que me xingam. Xinguem. Porque não vai mudar minha opinião, sinceramente. Por quê? Que absurdo, talvez se eu assistir de novo. Mas é a minha opinião, que nem vocês têm a de vocês, é isso. Sim. A gente fala, mas a gente entende que, infelizmente, não agrada todo mundo, é normal. Méritos, Senhor dos Anéis. Tem méritos. A sua opinião só importa se ela for igual a minha. Reciclando uma velha frase, nem tudo que é bom eu gosto, e nem tudo que eu gosto é bom. Eu não acho tão bom assim, mas tudo bem. Não, cara, tô tentando te ajudar aqui, você também não me ajuda. Mas bom. É isso. Não, eu não acho. Você é uma pessoa muito criativa. Eu acho que ele poderia ser mais dinâmico. Mas o cara escreveu isso há 50 anos atrás, mais que 50 anos. Mas como? A história base é assim. Tá bom. Não, você é uma pessoa muito criativa. Não, mas quem ama, ame. Eu quero ver falar de Anéis de Poder. Nossa, aí realmente vai ser... Aí o pau vai quebrar, realmente. Que o Franz vai defender com todas as forças. Não, a série é boa. Eu vou meter o pau. Eu tô gostando mais da série, viu? Nessa aí eu vou meter o pau. Você gosta mais de Anéis de Poder que Senhor dos Anéis? Não, acho que não. Mas é que eu tô gostando da série. Nós também estamos, com várias ressalvas. Não, os dois primeiros episódios eu gosto. Essa meiota aí ficou meio esquisito por questões de roteiro pra mim. Pra mim, as pessoas são convencidas muito fáceis. Vou dar uma declaração polêmica. Não sei se é polêmica, mas eu acho o primeiro episódio de Senhor dos Anéis melhor que a trilogia do Hobbit inteira. Eu acho até tio aqui em protesto. O primeiro episódio de Anéis de Poder é melhor que a trilogia do Hobbit inteira e melhor que algumas partes de Senhor dos Anéis. Melhor que a trilogia do Hobbit inteira, eu não diria. Mas é melhor do que muita coisa. Que a grande maioria. Eu diria. Não, que tudo. Que tudo da trilogia do Hobbit. Não sei. Tem que refletir, mas é uma boa provocação. Mas pra mim, antes da gente encerrar esse Serastocast, os piores episódios de Anéis de Poder pra mim são episódios 5 e 7, não acontece nada, basicamente. Tem mais uns outros que não acontece nada, mas eu lembrei desses agora. Eu gosto bastante do 6 e... Eu gosto bastante do 6 e do 7, na verdade. O 7 eu achei muito... Assim, a parte das consequências do que aconteceu. Não vamos falar com spoilers aqui agora. Mas o 6 é muito boa. bom, né? O 6 é o melhor que tem. O 6 é melhor. O 1 também é muito bom. Mas tem uns episódios aí que são... choveu molhado. Não. Pra mim, Anéis do Poder, o problema é que parece que as pessoas convencem muito fácil. Parece que as pessoas convencem muito fácil. Mas, vamos para o quiz? Vamos. E agora, o quiz. Pergunta que vale R$1 milhão. Não consegue, né? A minha frase no início do programa foi: ações não valem menos por não serem elogiadas. A qual personagem da Terra-média pertence a essa frase? Você não pegou de Anéis do Poder, né? Só pra deixar claro. Não peguei. Eu vou chutar o clássico Gandalf. Será que eu também... Eu acho que eu também tô com Gandalf. Então, ambos erraram. Que essa frase pertence ao... Eu não lembro se ele era chato ou não. Acho que era meio chatinho, né? Ele é protagonista, mas eu quase nem lembro dele. Aragorn. Não, que é chato. Coitado do Aragorn, o que a gente fez, cara? Mas é uma pessoa que eu não lembro quase. Faz tempo. Não, porque ele é o rei, mas né, muitas vezes o rei é quem tá mandando. É o retorno do rei, né? É o rei. É o pai. Já a minha frase foi a seguinte: eu acho que estou pronto para uma nova aventura. Eu chutaria o Bilbo. Eu também ia chutar o Bilbo. Foi em cheio. A última frase dele. E uma curiosidade aqui, de rato de livros do Tolkien, ele não é muito bem tio do Frodo. Eles são meio que primos, na verdade. É meio que um tio de consideração. Eu tô ligado nisso. Ele meio que, acho que eles são primos de segundo grau. É que a linha genealógica dele é uma loucura. Aí realmente... Aí vira coisa do George Martin. As linhas genealógicas de Senhor dos Anéis é senhor, né? Não, porque a Anéis de Poder, a Galadriel, ela é, tipo, sogra do Elrond, pra começar. E ela é ancestral do Gil-galad, que é o rei, o alto rei. O Celebrimbor, então, é tipo o sobrinho neto dela. E é um velho. Essa parte é meio bizarra, né? Nós vamos falar sobre isso depois. Mas é uma linha cronológica bizarra. Uma família genealógica. Tá, agora acho que é a minha vez, né? Por último, a minha frase foi: nem todos os que vagueiam estão perdidos. Essa eu sei quem é, pode ir, Franz.
Nem todos que vagueiam estão perdidos. Vou acreditar na Clarice, Gandalf. Exatamente. Gandalf. Não, essa não? Frase do Bilbo. Mas que erro. Gente, ele é a Clarice desse mundo, então. Você vê, né? 2 pelo Bilbo. É que ninguém quis ir no Gandalf, porque sabia que todo mundo ia chutar um Gandalf. Cara, a maioria das frases legais são do Gandalf. Nossa, é surpreendente. O homem sabe. Não, aqui, a gente pode pegar várias aqui, ó. Saruman acredita que apenas um grande poder pode manter o mal sob controle. Mas não é o que descobri. Descobri que são as pequenas coisas, as tarefas diárias de pessoas comuns que mantêm o mal afastado. Simples ações de bondade e amor. Não vou pedir que não chorem, pois nem todas as lágrimas são mal. Olha, o cara é um poeta. É o protesto nas pequenas coisas, né? Isso Exato. Eu acredito. Diferente do Romário, que calado era um poeta, era o Pelé, sei lá. Ele é um poeta. Tá bom. Meu Deus. Meio over, mas tudo bem. Vocês não lembravam disso? Que calado era um poeta? Eu sei que o Michel Temer é um poeta. Olha só, propaganda. Seu presidente vampiro? Vampirão não liberal? Vampirão não liberal, ele era um poeta. Ele tem um livro de poesia. Ele é, né? Um poeta. Ou já morreu. Ele era, né? Não, ele é um vampiro, ele tá morto há séculos, na verdade. Ele está morrendo. Tudo bem. Mas, o que está bem vivo, ou viva, no caso, o pronome correto da Seristou, é a nossa empresa, a nossa amada. Exatamente, então. Mais viva do que nunca. É só uma propaganda de vida? Você pode conferir essa vida toda no seguir das nossas redes sociais. Nós publicamos todo mês alguns. Aqui é a melhor frequência semanalmente. Seristocast sobre temas variados. Falaremos ainda sobre Anéis de Poder, House of the Dragon também. Temos o nosso canal da Seristou, onde falamos sobre muitas séries e filmes. E além disso, nossas outras redes sociais, como TikTok, Twitter e Instagram, onde falamos sobre muita coisa que acontece no mundo das séries e dos filmes também. Na verdade, primeiramente, agradecemos ao nosso convidado, né? Sim, olha aqui. Que grato. Opa. Muito obrigado, Iradinho. Que isso. Osmin Grato, muito obrigado. Osmin Grato. Ingrato é você criticando os Senhor dos Anéis. Eu lá tenho algum vínculo pro Senhor dos Anéis, pra máscara, esse negócio? Você joga RPG, você tem um vínculo. Bacana. Então é isso, e você deveria estar maratonando.